como fazer. Somente Ele sabe como nos tocar da maneira que nós precisamos. Somente Ele. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Que bom podermos novamente desfrutarmos desse momento maravilhoso que estamos aqui na presença do Senhor. Eu gostaria que você já estivesse abrindo a tua palavra lá em Números 14. Gostaria que nessa noite nós possamos ter os nossos ouvidos realmente sensíveis à voz do Espírito Santo e o nosso coração aberto para aquilo que Ele vai transmitir para nós. Queridos, o louvor é uma delícia, como é bom. Mas o louvor, ele prepara essa terra para aquilo que é mais poderoso, receber a palavra de Deus agora. Vai ser uma semente lançada. Creia que essa semente ela vai transformar, ela vai mudar, ela vai trazer sobre a sua vida aquilo que você precisa. Esse poder é a palavra de Deus que nos traz. E que nós possamos agora, com reverência, realmente ouvir, absorver aquilo que Deus quer trazer aos nossos corações. Às vezes, para nós que vamos subir aqui, eu não sei se todos são assim, mas eu sou. Eu começo a estudar a Bíblia, eu vou lendo, eu vou procurando, e Deus, eu vou falando assim, não, hoje eu vou pregar isso, não acho que vai ser assim. Aí eu oro a Deus, eu falo, Senhor, que o Senhor me conduza, para que venha a ser algo mesmo do teu coração aos nossos. Eu não quero subir lá para falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu quero subir lá para transmitir a tua palavra, porque somente a tua palavra, Senhor, pode transformar e mudar. E Deus já tinha me dado essa palavra aqui, eu estava ali, a gente vai estudando, e pesquisa, estuda aqui, pesquisa e vai. E Deus trouxe isso daqui no meu coração e eu quero falar. Ontem à noite a gente esteve lá no grupo de comunhão na Irlânia. O pastor Celso usou algo, ele falou um pouquinho nessa questão de promessa. E hoje aqui no louvor também, nós cantamos, né? Entoamos essa canção, né? Deus é um Deus de promessa. E eu gostaria de falar um pouco hoje sobre aquilo que pode nos impedir de receber uma promessa. Lá em Números 14, eu gostaria de ler alguns versículos aqui, não vou ler tudo. Do versículo 1 primeiro, no capítulo 14, a palavra de Deus diz assim: então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamavam contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças, não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros: escolhemos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda aquela assembleia dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunidos: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se o Senhor nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois o devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que o Senhor, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receios deles. Vamos pular para o versículo 28. Deus falando: portanto, ide transmitir a essa gente o oráculo do Eterno Senhor. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim os vossos cadáveres tombarão nesse deserto,
todos vós, os recenseados, todos os listados, desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim, nenhum de vós entrareis na terra com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas quanto aos vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que desprezastes. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor tem em nome de Jesus. Eu acho uma narrativa forte essa daqui, vocês puderam ouvir, né? Forte. Infelizmente, é algo que aconteceu. Se nós pararmos aqui, chegou a hora, era o momento da descendência de Abraão herdar a promessa. Promessa que foi feita a Abraão lá atrás. Agora era a hora deles receberem essa promessa. Era o momento. E eles estavam agora diante da promessa. Iria se cumprir. Mas e aí? Qual foi o resultado disso? Deus, ele tinha prometido a Abraão que ele daria uma terra. A terra que ele iria peregrinar. E ele peregrinou. Ele caminhou por essa terra. Seria dado à descendência de Abraão. Era uma viagem de cerca de 11 dias. Do Egito até aquele lugar. O povo estava escravo no Egito. Deus usou Moisés para tirar esse povo com mãos fortes daquele lugar. Caminharam ali, tiveram uma caminhada, muitas situações surgiram. O povo murmurou, o povo reclamou, mas mesmo assim, Deus estava conduzindo esse povo para receber a promessa. E eles estavam chegando agora no momento de receber. Do Egito até Cades Barneia, que era no deserto de Parã. Mais ou menos ali 11 dias. Eles receberiam essa promessa. Eu pergunto para mim e para você nessa noite. Quem crê que Deus tem promessa na sua vida? Agora eu pergunto. Quem crê que Deus é poderoso para cumprir essa promessa? Porque essa foi a questão. Quando eles chegaram ali ao destino, Deus separou 12 homens, um de cada tribo. Vão lá, espiem a terra. A terra já era a promessa. Agora vocês vão chegar e vocês vão conquistar essa promessa. Separou esses 12 homens. Por 40 dias, espiem a terra. Conheçam. O objetivo de Deus era mostrar para eles o quão bom, o quão produtiva era a terra que manava leite e mel. Como ela era uma terra fértil. Como era uma terra próspera. E como tudo estava preparado ali para receber esse povo. Então Deus mandou eles espiarem. Mas só que eles retornam. 40 dias e eles retornam. Em Números 13 a gente vê depois ali essa narrativa. 10 homens retornam com um relatório negativo. Somente 2 homens retornam com um relatório positivo. Aqui em Números 13, eu vou ler esses 13, o versículo 27. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra, também emana leite e mel. E eis os seus produtos. Ou seja, eles averiguaram, conferiram aquilo que Deus estava pedindo para eles verem. E eles trouxeram produtos daquela terra para provar. Terra que emana leite e mel. Uma terra preparada por Deus. Porque era uma promessa de Deus. A descendência de Abraão herdaria aquela terra. Estava tudo preparado para aquele povo agora. Só que eles falam, produtos realmente, eis aqui. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes.
Também vimos ali descendentes de Enaque, que eram gigantes. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Deus enviou eles para olharem aquilo que era bom, positivo, porque Deus já tinha falado, essa terra é de vocês, já é de vocês. Estou cumprindo uma promessa, vocês vão herdar, agora vocês vão tomar posse dessa herança. Então vão lá conhecer. O problema é que além daquilo que eles constataram, que sim, emana leite e mel, eles se apegaram muito mais naquilo que não era para eles colocarem os olhos. Ah, mas o povo de lá é muito forte. Tem gigante. Mas não sabe. O povo de lá é forte. Tem as muralhas. Cidades são fortificadas. Aquele povo é poderoso. Muito grandes. Eles olharam aquilo que era negativo e começaram a colocar isso no coração do povo. Porém, então Caleb fez calar o povo, reunindo diante de Moisés: subamos e herdamos-la. Disse: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Eles se olharam como gafanhotos e colocaram no coração. Eles, como começaram a incendiar o coração de todo o povo: nós não vamos conseguir. Eles estavam claramente dizendo: ei, essa terra que nos foi prometida, essa terra que foi preparada, nós não vamos conseguir. Por mais que Caleb se levantou: ei, nós temos sim a capacidade de conquistar. Com certeza ele aqui estava dizendo porque a capacidade não era só dele. Ele entendia que tinha um Deus poderoso acima de tudo e que ele já havia entregado aquela terra. E assim seria. Mas esses homens não. 10 homens começaram a fermentar negativamente. Somente Caleb e Josué estavam ali, batalhando, para dizer: não, nós conseguiríamos. Aqui no versículo 7 ele fala, a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se o Senhor nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. Essa era a palavra desses 2 homens. Eles criam, eles confiavam. Essa promessa é nossa, essa herança nos foi nos dada, é a hora de nós conquistarmos. Deus prometeu, Ele vai cumprir, então vamos. Mas 10 homens estavam lá: não, Deus não vai cumprir. Deus não pode. É a mesma coisa que eles estivessem nesse momento dizendo assim: Deus não pode vencer aqueles gigantes. E nós somos apenas gafanhotos. Não dá, nós não vamos. E aí nós vemos aqui, presbítero Adriano, joga para mim fazer um favor, Hebreus 3:19. E aí nós vemos aqui o porquê esse povo não adentrou. Incredulidade. Incredulidade. Eles não criam. Lá em Hebreus confirma isso aqui para nós. Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Foi fácil eles crerem que tinham uma promessa, mas na hora de receber a promessa, na hora de crerem que o Deus que prometeu era poderoso para cumprir a promessa, eles não creram. Eles não creram que Deus poderia entregar a eles a promessa.
A terra estava preparada. Nós vamos analisando todo o contexto, desde lá de trás, para entender que Deus, Ele é poderoso, irmãos. E nessa noite eu quero que nós coloquemos isso no nosso coração. Deus, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Creia, creia. A nossa parte é crer. Deus prometeu, Ele cumpre. Agora, se a gente avaliar toda essa etapa até chegarmos aqui, nós vamos voltar lá em Gênesis 12. Lá em Gênesis 12, pode fazer um favor, presbítero Adriano, lançar 12, 7, Gênesis, capítulo 12, versículo 7. O versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: e a tua descendência que lhe darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido a ele e falado com ele. Deus chama Abraão, tira Abraão da terra dele e fala: vou te levar a uma terra. Ele não conhecia, ele não sabia, mas essa terra eu te darei, Aí ele faz essa promessa: eu darei essa terra à tua descendência. Agora o que a gente tem que atentar: Abraão sai da casa dele, da parentela dele, com a esposa Sara. Ele tinha 75 anos. Um detalhe: ele não tinha filhos. E aí Sara era estéril. Aí Deus vem e fala para ele o quê? Eu vou te dar essa terra. Eu vou dar essa terra para sua descendência. Que descendência? Ele não tinha filho. E a mulher era estéril. Mas Deus fez uma promessa, até uma promessa dupla. Porque era um filho e a terra. Mas Deus falou para ele. Mesmo ali. Como? Talvez pudesse passar no coração. Mas como? Essa terra eu vou receber para minha descendência? Sem filhos? Que descendência? E ali ele foi. Começou a caminhar. A caminhada que Deus estava estabelecendo. Deus guiando. Deus conduzindo. E ele em frente. Para nós não é diferente. É Deus guiando. Deus conduzindo. E nós seguindo. Sempre adiante, irmãos. Com Deus, tudo vai, sim, chegarmos àquilo que Ele já preparou para nós. Ah, mas tem desafios? Tem. A promessa de Deus, ela muitas vezes ela não vai vir tão clara, como sendo óbvio, algo possível, já tão assim. Até porque Abraão e Sara ali, eles tinham a idade, ela era estéril, mas estava ali uma promessa. Muitas vezes nós também nos vamos nos deparar com coisas assim que Deus está prometendo e a gente está olhando, mas será que é possível? Mas é nas impossibilidades que nós vamos ver o poder e o agir de Deus. Pode parecer, aqui no louvor foi ministrado isso, pode parecer impossível, mas para Deus não é. Porque Deus é o Deus do impossível. Agora existe uma caminhada, existe lá em Gênesis, presbítero Adriano, por favor, Gênesis 13. Gênesis 13, o versículo 14 e 17. 14, né? Não, versículo 13, 14. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como a poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei.
E novamente Deus reforça para ele. Olha, tudo isso daqui estou te dando para você e para sua descendência. Mas lembrando, ele não tinha filho. Sara era estéril. Mas Deus falou para ele: percorre tudo isso daqui. Caminha em tudo isso daqui. Anda. Isso que é teu é da tua descendência. Era uma promessa que Deus estava ali confirmando. Agora imagina o coração, ele pode estar apreensivo, sim, com certeza o dele, muitas vezes nós passamos por isso. Para ele, era a questão: eu não tenho filho, mas Deus está me prometendo, eu estou seguindo, eu estou caminhando, existe uma promessa, mas eu não tenho filho. Mas existe uma promessa, mas eu não tenho filho, mas existe uma promessa. E essa promessa tinha que vir quando o filho chegasse. Então ele disse: epa, filho então. Agora pare e pense para ele. Pode colocar já lá para nós em Gênesis 15, fazer um favor. E para nós também existe. Quantas vezes nós não vamos também entrar no nosso coração algo que nos deixe apreensivo, né? Mas será que isso vai ser? Será que vai ser possível? Será que vai acontecer? Quando falamos de promessa, nós vemos várias promessas na Bíblia e também temos as promessas individuais que Deus pode fazer. É uma promessa recebida lá atrás, muitas vezes: ei, Deus vai te usar muito ali no louvor. Uma vez o presbítero Roberto, lá atrás, quando começou com o violãozinho: ei, Deus, eu vou te usar muito lá na frente. Um dia você vai estar cantando sozinho ali, dentro da igreja, louvando e adorando ao Senhor. Talvez até chegar nesse ponto. Quantas coisas se levantou e quantas situações, e quantos espias negativos não se levantaram, tendo que permanecer alguns positivos, e principalmente quem estava recebendo a promessa. Não é diferente na vida muitas vezes daquele que recebe como pastor: ei, você vai conduzir um povo, você tem promessa, e ali vai. Mas isso não isenta ninguém, a partir do momento de receber uma promessa, está livre de situações que vão vir sim, e deixar o coração apreensivo, e mexer com o coração. Aí aqui em Gênesis 15, passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso, Senhor meu, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? De que me vará essa promessa de que a minha descendência herdará essa terra? Eu não tenho filho, Senhor. O Senhor me deu uma promessa que eu vou herdar essa terra. O Senhor me trouxe aqui para caminhar, para conquistar e estar aqui. Mas eu não tenho filho. Eu tenho um servo chamado Eliezer. Ele está ali. É ele que vai herdar comigo? Pode pular aí, pula esse. Vai no 3, presbítero Adriano. Tu não me concedesse descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Continua. Então imediatamente lhes assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Aqui Deus vem e faz essa promessa para ele: ei, eu te prometi essa terra a ti, para você e para sua descendência. Agora eu estou aqui reafirmando: o filho vai nascer de ti. Você vai ter esse filho, vai ser gerado no ventre de Sara. Eu vou dar esse filho. E agora ele tem que confiar. E sim, Deus iria cumprir essa promessa de dar a ele um filho. Na idade que ele estava. E a esposa sendo estéril. Não se tratava simplesmente de idade ali, porque o povo ali vivia 130, 150 anos, vivia mais. Mas muito mais que isso, Sara era estéril. Mas ele creu. Pula para mim esse daí até achar o de baixo onde ele creu. Pode pular.
Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. A gente vê lá em Paulo escrevendo, tanto lá em Romanos, não vou abrir para não ficar muito puxado, mas Romanos 4:3 e Gálatas 3:6, isso sendo reafirmado que Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Ele creu algo que não era visível, algo que aos olhos humanos era impossível. Ele creu. Ele creu que a terra ia ser dele, saiu da casa dele, da parentela e foi uma terra que ele não conhecia, crendo que Deus ia dar aquela terra e uma descendência, e para a descendência dele, mesmo ele não tendo filhos. E chegou o momento que ele veio para Deus e fala: como vou receber essa grande recompensa? Ele já estava caminhando ali. Como que eu vou receber essa grande recompensa? Eu não tenho filho. Aí Deus vem e fala: eu vou te dar um filho. Você vai ter um filho. Existia um filho da promessa. E mais uma promessa aqui, para que ele agora continuasse. Ele tinha que entender. Fé, crer, confiar. Fé, crer, confiar. Incredulidade, dúvida ou falta de confiança. Qual seria a escolha dele e qual é a nossa escolha hoje? Crer ou ser incrédulo? Ter fé ou ter dúvida? Confiar ou colocar a falta de confiança no lugar? Como tem sido para nós? Temos que ter fé, crer. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque eu creio e confio que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. E aí a gente vai. E a gente vê lá em Gênesis 15, por favor, presbítero Adriano. Gênesis 15. Eu não vou ler tudo, eu vou ler só o primeiro para não ficar. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua descendência. Peraí, o 18, desculpa, versículo 18, esse a gente já leu, joga lá no versículo 18. Naquele mesmo momento, fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, pode passar. A terra dos queneus, dos quenezeus e dos cadimoneus, todos os eus, meus e eus ali. Deus aqui, Ele está reafirmando, queridos, os limites da terra que Ele estava dando para Abraão. Então Abraão, ó, desde essa parte até essa parte, tudo isso aqui, esse é o limite. Isso aqui é que eu estou te dando e para a sua descendência. Então Deus, Ele estava mostrando para ele agora: olha, tudo isso aqui, ó. Olha bem, tudo isso aqui pertencerá a você, a sua descendência. Deus, Ele sempre confirma, irmãos, as promessas que Ele tem conosco. Ele vai confirmando. Para nós sabermos se é uma promessa de Deus realmente, Ele vai mostrar, Ele vai trazer a lembrança, mas Ele vai usar a própria palavra dEle, seja numa pregação aqui, seja numa pregação de uma outra pessoa, seja uma pregação, vai Ele confirmar: nossa, Deus me fez essa promessa, então Ele está confirmando. Deus vai usar a pessoa ali, vai ser de Deus ali sobre a sua vida, para mostrar a promessa que Deus fez é dEle, Ele vai cumprir. Para que a gente não tenha dúvida se é o nosso eu, se é o nosso querer, ou se realmente é Deus querendo mostrar: eu tenho essa promessa para a sua vida. Nós podemos caminhar em vários lugares, querido, várias coisas vêm nas nossas vidas, mas a gente tem que saber se encontrar e buscar em Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu recebi aquela promessa, eu creio que é do Senhor, e eu creio que ela está em pé ainda, Senhor. E então, qual tem que ser a minha postura? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que proceder? Para que a impaciência humana diante de uma demora, querido, não venha fazer com que a gente busque atalhos. E atalhos podem ser perigosos. Atalhos podem nos impedir realmente de vivermos o propósito de Deus da maneira que Ele quer, sem gerarmos problemas piores no momento da nossa caminhada. E foi o que aconteceu com Abraão. Ele olhando para a realidade, ela é estéril. Já tinham 10 anos que eles estavam na terra de Canaã e ainda nada.
Mas aí o que surgiu? Existia-se um costume já naquela época. Se a mulher não podia gerar filho, a serva gerava filho no lugar. Jacó, a gente vê isso, tanto Lia como Raquel geraram filhos para Jacó com as suas servas. Já era algo cultural para aquela época. Então, peraí, tem a promessa, Deus falou que eu vou ter um filho, mas Sara, né, olhando a realidade, a Sara é estéril, não é questão de idade somente. Sara não pode gerar um filho. Sara também já não tinha nem esperança, com certeza, nessa hora, de que poderia gerar um filho do próprio ventre. Aí ela tem uma ideia. O Abraão, que não é bobo, gostou da ideia, né? Então, vou te dar a minha serva Agar, e você gerará filho através dela. Gênesis 16, por favor, presbítero. Abraão aqui já com seus 86 anos. A mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Pode passar. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, porquanto torna minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a te dar filhos. Então vai lá. Vamos buscar um atalho para que a promessa seja alcançada. E Abraão buscou um atalho. E como isso gerou problemas na vida dele, no geral. A busca por um atalho. Queridos, nós não devemos buscar atalho em nada na nossa vida. O diabo também ofereceu atalhos para Jesus. Quando Jesus estava para ir para a cruz. E lá no deserto, na tentação, o diabo se ofereceu: olha, se prostra diante de mim, tudo aqui eu vou te dar. Tudo vai ser seu. E o diabo, ele vai oferecer nos atalhos. E é aí que a gente tem que ficar atento, queridos. Porque quantas pessoas, em nome de atalho, hoje nem estão mais na presença de Deus. Tinha uma promessa, recebeu, mas recebeu porque era o momento, recebeu porque foi atalho. Porque se era o momento, a pessoa fica firme na presença do Senhor. Mas se foi atalho, infelizmente, muitos acabam saindo da presença do Senhor. Porque não aguenta a consequência. O peso é muito maior quando é por atalho. Porque quando é um momento que Deus coloca na mão, quando é um momento de Deus realmente, do cumprimento de Deus, Deus, Ele nos sustenta, Ele nos ampara e Ele segura nossas mãos, independente das dificuldades que surjam. E acima de tudo, o que existe dentro de nós é aquele clamor do Senhor: eu não desisto porque eu sei quem é Ele na minha vida. Pode estar difícil agora, mas foi Deus que me colocou aqui, então Ele vai me sustentar e vai me levantar. E Ele sustenta, Ele levanta, e aquilo não se torna um peso, mas se torna algo prazeroso e com alegria, mesmo em meio às dificuldades. Porque eu estou disposto a vencer qualquer dificuldade, qualquer obstáculo e qualquer situação contrária, em nome da promessa que o Senhor me deu, e ver essa promessa se cumprindo na minha vida. Mas quando é atalho, não. Pode até trazer alguma alegria momentânea. Pode até trazer alguma alegria ali que satisfaça. Gênesis aqui, 16:5. Deixa eu ver se está aqui nesse pedaço aqui ou não, porque eu marquei só até aqui. 16:5. Aí no 16:5 mesmo. Então Sarai queixou-se a Abraão: tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva em teus braços, e desde que ela se viu grávida, ela começou a me tratar com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que eu venho sofrendo. Aí ela viu. Ela teve a ideia, falou para Abraão. Não, ela não tinha esperança nenhuma. Não, Abraão, Deus vai dar filho sim, através da serva. Aí aqui ela está colhendo uma consequência. A serva já começou a desprezar ela. E o preço que ela teve que pagar foi muito mais além do que somente isso. Porque muitas situações se levantou com relação ao fato de Abraão ter aceitado um atalho para obter a promessa.
Deus fez a promessa. Ele tinha que crer. Deus iria cumprir a promessa. Ele tinha que crer que Deus que prometeu é poderoso para cumprir. Ponto. Mas não chegou o momento. Está demorando. Ei, queridos, toda demora tem um porquê. Deus, ele precisa trabalhar nas nossas vidas. Deus precisa nos lapidar. Deus precisa fazer com que a gente crie maturidade espiritual. Maturidade não tem nada a ver com idade, querido. Maturidade espiritual é nós estarmos entendendo realmente que sem Deus nós nada somos, o quanto nós precisamos de Deus. A maturidade nos leva a compreender o quão é essencial nós termos uma vida realmente com a palavra, uma vida com oração, o jejum que muitas vezes, mesmo com a carne, eu não quero, mas é para quebrar a carne realmente. Isso é maturidade espiritual, e Deus, ele quer que a gente chegue a essa maturidade espiritual, para que quando nós estivermos cumprindo a promessa que ele nos fez, realmente ter sido no momento certo, no momento exato. E assim, claro, Deus sempre vai ter promessas a mais. Assim foi com Abraão. Deus falou para ele: eu vou te dar essa terra e a sua descendência. Abraão nem tinha filhos, mas mais para frente Deus falou: eu vou te dar um filho. Ele tinha ali a promessa para herdar a terra. Agora lá em Gênesis 17, quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei a tua descendência. E aqui eu não vou ler tudo, mas aqui daí Abraão fala: não, mas faz Ismael, ele pode ser o descendente, né, o meu filho. E Deus fala: não, o seu filho vai ser com Sara. O filho da promessa é com Sara. Sara vai gerar um filho. Aí Deus fala para ele, aqui Deus faz o pacto da aliança, da circuncisão. E ele já estava com 99 anos quando foi circuncidado ele. O filho Ismael tinha 13 e todo o povo ali foram circuncidados. Foi a aliança que Deus fez com aquele povo. A aliança da circuncisão, que Deus seria o Deus dele e eles seriam o povo de Deus. Aí sim, queridos, nós vamos ver depois. Gênesis 8 fala que realmente o filho da promessa chegou. Isaac chegou através de Sara. A mulher que era estéril, infértil, gerou um filho aos 99 anos. Glória a Deus. Não, ele estava com 100 nela, não, ela estava com 90. Glória a Deus. Mas já em idade avançada. Mas muito mais que isso, uma esterilidade foi vencida. E um filho foi chegar. Foi recebido. Chegou o momento. Essa promessa se cumpriu. Agora Abraão tinha a descendência. Um filho, sim, mas seria desse daí a descendência. Porque a promessa viria através de Isaac. Isaac recebeu essa promessa da descendência. E nós vemos sim Deus confirmando depois a mesma coisa para Isaac, assim também como para Jacó, que era Israel, Jacó e Israel. Deus confirmando, essa terra é da descendência de vocês. Deus confirmou. Tanto Abraão, Isaac e Jacó, Israel, caminharam por aquela terra, Canaã. Quando eles caminharam ali era muito deserto, era vazio, não tinha nada. Mas Deus mostrou para ele, tudo isso daqui vai ser da descendência de vocês. Esse povo ficou 430 anos no Egito depois. E depois Deus levantou Moisés para tirar esse povo com mãos fortes e levar a terra prometida. Agora a Canaã, já habitada, já preparada, pronta, fértil. Deus levou todo esse tempo para preparar a promessa. Eles iam herdar uma terra próspera, onde os frutos, como eles mesmos viram, tiraram, colheram, eram frutos bons, terra que emana leite e mel. Deus preparou tudo para o tempo agora deles receberem a promessa. Agora os filhos, ou seja, a descendência estava aqui. Mas quando chegam diante disso aqui, infelizmente, a incredulidade impediu eles de receberem a terra. Menos, como Deus falou.
só entrariam na terra aqueles que tivessem menos de 20 anos. E os que fossem nascendo no deserto. E Deus falou, foram 40 dias que vocês foram como espião, para cada dia 1 ano. 40 anos caminharão nesse deserto. Um por um irão morrer. Os acima de 20 anos morreram no deserto. Salvo Caleb e Josué, porque eles creram, confiaram. O povo deu ouvido a 10 espiões que trouxeram um relatório negativo e desprezaram os 2 que trouxeram um relatório positivo. E desprezaram aqueles 2 que disseram, Deus pode nos dar essa terra sim. Já era uma promessa lá, estava vindo, essa promessa foi passando de geração em geração. O povo já sabia que chegaria um momento, a terra de Canaã seria deles. Era a terra prometida. Mas chega aqui, eles se rebelam. Eles falam, melhor fora nós termos morrido no deserto do que passar por tudo isso. Aí Deus falou, segundo as palavras que vocês lançaram, eu vou cumprir. Vocês vão morrer no deserto. Tudo por incredulidade. Sim, depois eles entraram, sim, queridos. Depois de 40 anos ali o povo morreu. Nasceu uma nova geração, sim. Ficando somente os de 20 anos para baixo agora ali. Ou de 20 que estava ali, agora já estava com seus 60 anos. 40 anos. Mas mesmo assim, Deus na misericórdia dele, não deixou faltar aquele povo. Nada no deserto. Teve maná do céu. Tem uma passagem aqui que fala que a roupa não encolhia, os calçados continuavam servindo. Tem até uma canção, né, que diz isso, né? Não lembro agora, né? Maná que vinha do céu, saciava a sede daquele povo, né? As roupas nunca envelheciam, calçados nunca faltavam, né? As roupas nunca envelheciam. É o que está, né? Acho que lá em Deuteronômio fala esse relato. Deus mesmo assim, agindo de misericórdia, porque existia um novo povo que iria adentrar agora na terra de Canaã. Quando eu li esse texto no começo, eu falei, é um texto bem pesado, né? Porque olha, é um castigo, foi uma condenação que eles receberam, mas que eles trouxeram para ele mesmo, por serem incrédulos, porque não creram que o Deus que prometeu era poderoso para cumprir a promessa. Queridos, nós temos que crer que o Deus que nos prometeu, Ele é poderoso para cumprir a promessa. Agora eu pergunto para nós novamente, você crê que Deus tem promessa na sua vida? Você crê que Deus é poderoso para cumprir essa promessa? Agora eu pergunto, você está disposto a pagar o preço de confiar e esperar o tempo dele para ver a promessa se cumprindo? Porque esse é o segredo, querido. Pagar o preço, continuar com ele independente das circunstâncias visíveis e palpáveis. Nem tudo aquilo que o nosso olho está vendo realmente diante de Deus pode se concretizar. Muitas vezes o invisível é o que se concretiza. Porque Deus é o Deus do impossível. Não podemos nos apegar somente àquilo que nós estamos vendo. Porque crer é viver não por aquilo que nós sentimos e nem por aquilo que vemos, mas por aquilo que Deus nos prometeu. Confiar, saber que Ele é fiel e está sempre conosco. Não abandoná-lo, que Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. Aconteça o que acontecer, seja bom ou não tão bom assim, Deus sempre está conosco. É confiarmos que Ele está junto, caminhando e com as mãos estendidas para nós, a todo instante e a todo momento. Cabe a nós não deixá-lo. Cabe a nós não abandoná-lo. E esperar o tempo. É Ele quem decide. Pode ouvir um grupo de louvor fazer um favor, em nome de Jesus. O tempo, nós temos que esperar. Mas não é fácil esperar. Não é fácil. Mas nós temos que entender que nós precisamos esperar. Abraão, queridos, por uma pressa, por ver o tempo passando e nada se concretizando. 10 anos já se passaram e nada ainda. Eu quero a minha promessa. Cadê?
Nada ainda. Eu vou arrumar um atalho. E arrumou um atalho que trouxe tantas consequências para a vida dele. Não arrume atalho. Não busque por atalho. E mesmo que se for algo surgindo e você ficar meio assim, nossa, será? Ore a Deus, busque a Ele. Se prontifique a dizer, Senhor, atalho eu não quero. Eu quero o tempo certo da promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. Eu quero o tempo certo da promessa que o Senhor me fez se cumprindo. Eu quero esperar o tempo certo. Agora eu vou me posicionar. Eu vou me colocar confiando, crendo. Sim, enfrentando as situações que vão surgindo. Sim, Abraão passou por situações, mas ele continuou caminhando ali na terra. Ele continuou caminhando, enfrentando muitos problemas que surgiram. Vão se levantar circunstâncias e situações, até mesmo para tirar do nosso coração essa certeza que essa promessa é para nós. Mas nós temos que ficar firmado, confiando que Deus é poderoso para cumprir a promessa que Ele nos fez. Continuemos firmados. Eu quero que você se coloque em pé nesse momento em nome de Jesus. Lá em Hebreus 10 fala assim: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confiança da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então que nós mantenhamos inabalável a nossa confiança, a confiança dessa esperança. Qual é a esperança que nós temos, querido? Porque Deus vai cumprir a promessa dele. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Independente da área que nós vamos passar, queridos. Independente das circunstâncias e das situações, que possamos avaliar tudo. Tem promessa que é condicional, queridos. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que cumprir algo para recebermos essa promessa. Mas tem promessa que é incondicional, que Deus promete e simplesmente fala: espere, aguarde, eu vou te entregar. Eu tenho que avaliar quando a promessa ela exige uma condição de mim. Então eu vou ver pela palavra de Deus qual é a condição que eu tenho para receber essa promessa. O demais é crer. Nós temos a promessa da vida eterna, Senhor, com o Senhor, uma vida eterna com Ele. Nós temos uma promessa de vida eterna, mas isso daí não requer de nós uma condição, a não ser nós cremos. Cremos, essa é a condição. Cremos que Jesus é o nosso Senhor, cremos que Jesus é o nosso Salvador, e nós recebemos a promessa da vida eterna. Mas tem muitas promessas, queridos, na Bíblia. Eu quero que você se coloque agora diante do Senhor, vai falando com Ele. Você se lembra de alguma promessa que Deus já te fez? Você se lembra de alguma promessa? Muitas Deus já até se cumpriu, né? Continua firme, continua firmado, porque mesmo você tendo recebido a promessa, Deus vai ter mais promessas. Deus tem mais promessas. E quando nós viemos aqui, Deus tem promessas para nos entregar e para cumprir. O que nós precisamos é crer que o Deus que dá a promessa é poderoso para cumprir a promessa que Ele nos fez. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Os teus olhos, sempre atentos permanecem.
Deus